Olá, bem-vindos a mais um podcast com o canal Dani Santos Portal USA. Hoje a gente está fazendo a nossa parte 2 da série com a Nájila Salum, que é uma psicóloga brasileira aqui nos Estados Unidos. E a gente vai estar falando sobre ansiedade e depressão em imigrantes, adolescentes e jovens. Antes de eu reapresentar, a Nájila para vocês, eu quero que vocês sigam o nosso canal. Clica lá no subscribe para se inscrever, receber também notificação quando o vídeo novo estiver no ar. Segue a gente também no Instagram, no Dani Santos Portal USA ou One Portal Services. E aqui no nosso canal a gente tem muito vídeo diversificado, tudo para todo tipo de gosto. Se você tiver alguma sugestão, também pode deixar para a gente, sem problema nenhum. Já quero fazer um agradecimento à TLC Films, que é a minha produtora que está gravando esse podcast e vai deixar lindo e maravilhoso para vocês assistirem. Então, antes de mais nada, Nájila, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez no nosso podcast, falando sobre o que você mais sabe, falar com psicóloga. E hoje o nosso assunto vai ser com adolescentes e jovens brasileiros, que estão vindo para os Estados Unidos nessa idade, que a gente já sabe que é uma idade meio complicada, mas a gente tem que tocar nesse assunto para preparar os pais, tanto para a vinda, como sinais e o possível tratamento quando procurar uma ajuda. Então, Sim. Obrigada por estar aqui novamente. Obrigada pelo convite. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da Nájila, como eu falei para vocês na parte 1, a gente tem um vídeo dela falando sobre a história, da trajetória, como ela se tornou psicóloga aqui nos Estados Unidos, em que área que ela atua mais. Vai lá conferir o podcast da Nájila. A gente filmou, acho que a gente postou ele em janeiro. Dá uma olhadinha, deixa seu like também, deixa seu comentário e precisando de assistência, a gente vai deixar todo o contato dela aqui para vocês, tá? Então, vamos já partir para esse assunto, porque todo mundo, sabe que a adolescência é uma fase difícil, todo mundo que já passou pela adolescência, principalmente, sabe que não é fácil. E agora, hoje em dia, a gente tem muita questão da ansiedade, da depressão, e às vezes é colocada dessa forma, mesmo sem ser uma depressão, porque é um assunto tão comum e aceitável, hoje em dia. Então, o imigrante, quais são as coisas que podem acontecer para aquele adolescente ou aquele jovem? E a gente vai falar agora de middle e high school, Então, de 11 a 12 anos até os seus 17, 18 anos. A gente tem a parte 1 que fala de crianças, de bebezinho até uns 11 anos de idade. Agora a gente vai abranger essa faixa etária aqui. O que pode acontecer? Coisas que podem desencadear situações ou motivos que podem, se não tratados, levados a sério ou não validados, levar a uma possível ansiedade e depressão em jovens. Vamos começar aí nessa idade de middle school. Tá. Essa idade aí, esse grupo, Isso para imigrante, Vamos dizer que seu filho, eu tenho cliente que fala, eu tenho meu filho de 15 anos, 13 anos, como é que vai ser essa transição? É uma diferença de idade grande, para quem ainda tem filho pequeno. O que pode acontecer num recém-chegado aqui nessa faixa etária no middle school? Pois é, então, a partir da puberdade, até seus 17, 18 anos, o adolescente, a criança, entra numa fase em que a aprendizagem dele acontece a partir do lado social. Uhum. Até, como a gente falou na primeira parte, até 11 anos a aprendizagem da criança vem através do ambiente com o cuidador. A partir da adolescência, ele começa a se expandir na parte social. É a parte que ele começa a se soltar um pouquinho dos pais, começa a se sentir mais autônomo e quer descobrir o mundo através das amizades, testando limites, com os amigos. Que aí vem as influências, Que vem as influências. Porque quando você está falando das crianças menores que têm como reflexo ali de comportamento o seu cuidador, agora a gente tem outras pessoas envolvidas, que nem sempre passam pela nossa aprovação, mas ele começa a o comportamento o comportamento vai ser refletido naquelas outras pessoas da vida dele, na parte social. São os amigos de escola, os amigos de curso, não só mais em quem está dentro de casa. E o que acontece é o seguinte, é muito interessante essa parte. O adolescente, ele começa... Nós todos temos a necessidade de fazer parte de grupos, Uhum. Ainda mais na adolescência. Porque o adolescente, ele se encontra, enfim, em grupos, entendeu? Então, ele precisa... Se identifica, de repente. Se identificar, a palavra ele que eu busca, estava procurando. Era essa palavra que eu estava querendo. E é isso muito no middle school, A partir do middle school. A partir do middle essa school. é a preocupação dos pais. É um conflito interno que o adolescente tem. Porque, ao mesmo tempo que ele tem essa necessidade grande de se identificar com um grupo, ele, ao mesmo tempo, ele quer ser único. Então, é um conflito interno. Então, ele quer encontrar o grupinho dele, porque ele quer se sentir autônomo dos pais,
mas ao mesmo tempo ele não quer ser igual todo mundo. Então é aquele conflito interno. Então ele quer encontrar um grupinho, mas ao mesmo tempo não quer ser igual todo mundo. Era o que a gente chamava na nossa época de alternativo, que também é um grupo. Né? Exatamente. Eu não pertenço a nenhum grupo, eu não quero um label. Eu não quero um label. Eu não queria um label, é um label. É um label, é aquele grupo que não quer um label. Então não tem como fugir. E é engraçado assim, a gente estava até conversando isso antes de começar, que o adolescente, na fase de middle school, preocupa mais aqui, que a gente tem muito dividido nos Estados Unidos, né? É o elementary school até a 5ª série, de 6ª a 8ª é middle school. E depois da 9ª série à 12ª é o high school. Essa fase de 6ª e 8ª série, que já está fora daquela escola protetora, aquela escola que abraçava, que é uma salinha só, o professor que é o mesmo professor. Agora você está indo para uma escola que você muda de 6, você sai para 6 classes diferentes, porque não é igual no Brasil, que é o professor muda, o professor que vai rodando, né? Uhum. Aqui você que roda, você pega a sua mochilinha e você vai mudando de sala em sala. É um bando de responsabilidade de uma hora para outra. Depois de 6 anos daquela escolinha, todo mundo te conhece, né? Mamãe conhece a outra mamãe, aquela coisa. E aí você vai para um mundo completamente diferente, sem contato dos pais e tendo que se super virar. E assim, é um momento que para nós, pais de crianças que estão estudando nos Estados Unidos, eu acho que é a fase mais preocupante do middle school. Porque o high school, acho que eles já sabem o que querem, já sabem quem são, né? Mas aqui é uma fase tanto de teste que tudo acontece assim, né? Tá todo mundo se testando o tempo todo. E o que acontece é o seguinte, né? Para quem não conhece, o que é middle school? Como a Dani falou, né? É a 6ª, 7ª e 8ª série. Então, bota aí, é dos seus 11, 12 aos seus 14, 15 anos. Então, vamos lá. Então, o que acontece? É uma escola só para middle school. Então, uma criança aí de 11 anos tá no mesmo ambiente que uma criança aí de 15 anos. Se não repetir. Se não repetir. E tem criança de 16 anos. Mas o que acontece? Essa história, igual você falou, você pega a sua mochilinha, a criança pega... Eu estudei aqui na middle school. Você pega a sua mochilinha, você vai para uma classe, de uma classe até a outra, você tá andando no corredor com uma criança de 11 anos, com uma de 13, uma de 14 e uma de 15. Então, a gente sabe que um adolescente de 15 anos não tem a mesma mentalidade, pudor, parâmetros que uma criança de 11, recém-chegada da elementary. Elementary é de 6 anos até 11. Então, 5, na verdade, kindergarten, né? Kindergarten pode começar com Pode 5. pode começar. Mas elementary. Elementary school é first grade, que é 6 anos. 5, 6 anos. 5, 6 anos. Então, para responder a sua pergunta, né? O imigrante que chega aqui com um adolescente. Que nem passou pela elementary. Que nem passou pela elementary. O que pode acontecer? Vamos lá, mantendo em mente a necessidade psicológica e emocional do adolescente de socialização. Primeira coisa que pode acontecer é esse choque aí cultural de amizades. Primeira coisa, amizades. Que muitas já vêm criadas do elementary school, né? Porque aqui é muito territorial, né? Então, a gente tem uma escola... Se você mora em Coconut Creek, você vai estudar em Coconut Creek. Se você mora em Deerfield, você vai... Então, cada escola, cada cidade tem um número de escolas para suprir o número de habitantes. Aqui é tudo muito programado aqui no sul da Flórida. Então, se eles estão vendo que a população está crescendo, eles têm que aumentar a escola. Então, tem muito mais aluno no high school do que tem no middle e do que tem no elementary school. Então, elementary school, número, vamos dizer assim, 1.000 alunos, né, por cada elementary school que tem. E tem, vamos dizer, 5 elementary schools na cidade. Aí vai ter 3 middle schools com 2.000 alunos cada e às vezes só um high school na cidade com 3.000 alunos, que é para suprir todo mundo que está vindo e fora o que já estão na escola. Então, você está vindo de uma escola menor, já forma amigos para middle school, que junta outras escolas naquele middle school, para ir para um high school. Então, se você já está vindo do Brasil sem aquela conexão do elementary school, sem o inglês, sem a amizade e sem a parte cultural de socializar, né? O que a gente faz para hang out aqui no Brasil? Você faz uma parada, você vai aqui é outra socialização. Então, assim, é injusto dizer que muita coisa pode acontecer? Muita coisa pode acontecer. Mas eu acho assim, se você me falasse, Nájila, qual que é a categoria? Muita coisa pode acontecer na categoria de socialização. Porque o que acontece? A minha teoria pessoal, né? Eu não tenho nenhuma teoria aí na rua, né? Mas a minha teoria pessoal é o seguinte, é que a cultura vem de acordo com o regime do país, o regime econômico. Então, por exemplo, o Brasil, os adolescentes, eles são muito mais maduros do que os adolescentes aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque no Brasil, a gente tem que se virar.
Acho que criança também. Criança também, Também, eu É sinto aquela, isso. é aquela cadeia, aquele padrão que começa, é um ciclo vicioso, né? Os pais têm que trabalhar, dependendo da posição socioeconômica deles, né? Quanto melhor, mais presente. Quanto pior a situação socioeconômica, menos presente os pais estão em casa. Então, o que acontece? A criança no Brasil, ela Amadurece, acho que mais rápido. Vou falar do também. adolescente. O adolescente, ele acaba amadurecendo mais rápido. Ele mais acaba cedo. se tornando responsável mais rápido. Tem aquela cobrança do vestibular, universidade pública, Enem, vou poder estudar, Cursinho. cursinho. Então, a criança já entende, o adolescente ele já tem essa cobrança cultural e econômica do país. De se eu não começar a programar para o meu futuro agora, eu não vou ser ninguém. E aqui a pressão é muito... Não tem tanta pressão, porque a economia dos Estados Unidos, ela não é só... Ela é capitalismo, né? Então, aqui é meritocracia. Eu faço, eu tenho. Eu não faço, eu não tenho. Exato. Eu trabalho, eu recebo hoje. Se eu não trabalho, eu não recebo hoje. E eu acho que o diploma, eu posso estar enganada, tem muito tempo que eu saí do Brasil, mas eu acho que, e eu vejo por experiências de amigos, né, do que é falado, o diploma pesa muito mais no Brasil do que ele pesa aqui, né? Porque aqui você pode empreender facilmente. Agora eu estou vendo todo o incentivo de empreender, né, no Brasil. Mas aqui a gente, quando fala que é o país da oportunidade, por causa disso. Porque o que você quer fazer, você pode fazer. E a chance de você crescer é enorme. Mas é aquilo, é mérito, né? Você tem que fazer para acontecer. Mas você tem como fazer para acontecer. Sim. Então, o diploma em si não tem tanto peso assim. Eu lembro que eu estava vendo um programa que é até é um TikTok, tá no Instagram, o cara que ele nem é nenhum programa, que o cara faz um approach para as pessoas assim que estão com um carrão, né? Ah, como é que você conseguiu esse carro? Ele pergunta qual o trabalho das pessoas. O que você faz for a living, né? O que você faz da vida? E uma deles era uma corretora de imóveis. Tava com um carro de, sei lá, $100 e poucos mil, um carraço mesmo, 200 mil, sei lá. E ele perguntou para ela, o que você faz? Né? Ela falou assim, eu sou corretora de imóveis. Aí ele perguntou para ela, você sabe qual foi o seu GPA no high school? GPA é um valor, é uma numeração acumulativa, né? É a média das suas notas. É uma média de nota acumulativa, né? É, tipo, geral. E aí, óbvio que quanto maior o seu GPA, mais chance de você entrar para faculdades bem reconhecidas e tudo. E ela falou, não lembrou. Ela falou assim, I don't know. Porque não é que a gente não incentiva o estudo, não é isso, mas ela é uma pessoa que não fez faculdade, não sabe nem qual foi o GPA dela. E ela fez um curso, tirou, que não é um curso fácil, de real estate, eu sei porque eu fiz, tirou a licença e teve várias oportunidades ali para trabalhar e está super bem sucedida. Então, não é um país assim, valoriza diploma, a gente fala de faculdade, mas eu acho que é menos, tipo, eu preciso de diploma, senão não sou nada, do que no Brasil. Tem certas carreiras aqui que necessitam diplomas, por exemplo, a minha. Sim, médico, claro. Advogado, engenheiro, enfim. Mas, exatamente. Então, a minha opinião, a cultura vem à base do regime. Então, aqui, a área de serviço, a indústria de serviço, ela é muito bem remunerada e muito bem reconhecida. Sim. A área de serviço. Então, o que acontece? Aqui, o adolescente, ele entende, né? Claro, os pais, eles incentivam ainda, né? A ser advogado, a ser médico e tal. Então, a criança, quando ela entra no middle school, na high school, ela já sabe que tem essa necessidade de estudar e ir para uma faculdade se eles quiserem se tornar, ter profissões desse nível, que é chamado white collar. White collar, isso se já tiverem também uma maturidade para escolher, né? Porque também já rola essa meio que, não é pressão, mas já rola essa tipo porque a gente começa a perguntar desde criancinha, o que você quer ser quando você crescer, o que você quer ser quando você crescer? Tanto no Brasil quanto aqui. Mas no middle school, eu sinto assim que as crianças meio tipo, já tem os sonhos até o elementary, no middle tá naquela fase tipo, tem que socializar. Sim. Então, I don't know. Pois é uma mesclazinha aí de tudo, né? Mas a pressão não é tão grande quanto no Brasil. A criança com 12 anos no Brasil, ela já começa a escutar sobre isso no futuro. Você tem que ser alguém, você vai ter que estudar. Aqui você não escuta tanto essa cobrança dos pais. Aqui a frase não é se você quiser ser alguém, você tem que ir para a faculdade. Aqui a frase é o seguinte, você quer ser médico, vai para a faculdade. Entendeu? Ou então, isso. Se você quer ser alguém, tem que estudar. Mas não quer dizer obrigatoriamente uma Obrigatoriamente, exato. Então, o que acontece? Na minha opinião, o adolescente do Brasil, ele é muito mais maduro, tem um senso de responsabilidade com mais cobrança do que daqui.
tá? Porque aqui, por não ter essa cobrança econômica, aqui a cobrança já é mais cobrança de adolescente. Cobrança que é age appropriate, que tem a ver com a idade. Você já limpou seu quarto? Se você não arrumou seu quarto, você não vai sair hoje com seus amigos. Na minha opinião, tem essa estabilidade aí cultural. Enfim. Então, o que o adolescente, ele... Não, mas eu entendi. O que o adolescente, quando ele chega aqui nos Estados Unidos, o que os pais precisam se preocupar? Eu acho que essa parte social, porque o que acontece? No Brasil, os adolescentes, eles são mais maduros, e as amizades têm mais substância no Brasil. Os nossos relacionamentos, na minha opinião, no Brasil, têm mais substância, tem mais conteúdo. Eu acho que mais bagagem também, né? Porque você fica com aqueles amigos de infância. Sim. E aí, há vários amigos que você tem, mesmo já indo para a escola, são amigos de infância ou amigos da família, são seus primos. E aí você tem os amigos de escola, mas você tem aqueles amigos da rua, né? Que você cresceu junto e você não... Sim. E aqui você não criou nada disso, né? Você não chega aqui tanto. sem passado. Ah, sim, a pessoa né? que chega aqui, é verdade, você, sim. Esse adolescente que está vindo aí, ou pré-adolescente com 12 anos, que está batendo aí na puberdade, ele está vindo sem passado, praticamente. Ele está vindo... A bagagem dele é só lembrança, ele não tem com quem compartilhar. Eu acho que isso pesa muito, assim, que eu sinto para quem está chegando com filho nessa idade, quando existe esse problema, porque quando você tem os seus problemas normais de adolescência no Brasil, o seu amiguinho está passando igual e está naquela linguagem ali, você pede ajuda ali. Chega aqui, esse é o que eu sinto que é o grande problema. É o adolescente aqui não ter o amiguinho para chegar e falar assim, nossa, eu estou passando por isso aqui, você passou também? Nossa, eu estou muito estressada, nossa, minha menstruação chegou. É uma coisa super importante entre as meninas, né? E aí não tem com quem compartilhar. Pois é, o que acontece? O adolescente, ele ainda tem, recém-chegado, ele ainda tem os amigos do Brasil. Só que como vai perdendo a convivência, vai perdendo aquela intimidade, aquela conversa, aquela amizade. E, ao mesmo tempo, então, por que eu acho que o problema maior aqui do adolescente recém-chegado é na parte de socialização, ou seja, na escola, né? Porque o que acontece? Ele vai entrar numa escola onde todo mundo já se conhece, onde, na minha opinião, o nível de maturidade é inferior ao do adolescente recém-chegado do Brasil. As circunstâncias são diferentes, entendeu? A conversa é diferente, a língua, talvez o adolescente que não fale o português. Inglês. Ou inglês, né? Tomara que ele fale português. Tomara. Então, tem tudo isso, entendeu? E o choque cultural. E o choque cultural. Ainda bem, principalmente, eu não tenho essa informação, então eu não sei se são todos os estados dos Estados Unidos. Eu imagino que sim. Mas a Flórida, os estados que são mais populados por imigrantes, Flórida, New Jersey, New York, Califórnia, são estados que têm programas para imigrantes na escola, chamado ESOL. ESOL. Né? É o ESOL. Então, o que acontece? A criança, ela chega aqui, o adolescente, ele entra e ele vai estar numa salinha especial para imigrantes, né? Onde o inglês, a matéria é ensinada, só que com um ajuste aí por causa do inglês. Então, e depende muito da escola também, mas tem gente que tem até aula extra, exato, que é só para aprender, ou então um tutor, um ajudante dentro da sala de aula. Professor particular. Pois tem tudo isso. Um reforço, né? Um reforço. Tem tudo isso. Mas o que acontece? O adolescente, na minha opinião, o maior problema que pode acontecer inicial é isso. É a dificuldade em se adaptar, encontrar o grupinho dele de amigos na escola, porque a maior parte do dia do adolescente é passado na escola. Então, o primeiro problema inicial ou na escola, esse. Ou na escola. Porque você está no grupo da escola. Né? E aquela fase toda até chegar aqui, até os 11, 12 anos de idade, ou 13, 14, que chega aqui, a criança já estava meio que se encontrando em algum grupo. Sim. E aí chega aqui e você tem que começar tudo de novo. Tem que começar tudo de novo, com uma cultura nova, com um nível de maturidade diferente. Então, a criança, o adolescente... Então, né, se me perguntarem, Nájila, qual que é a prioridade de um adolescente, dos pais, né, de um adolescente quando ele chega aqui? Encontrar um vínculo de amizades. Primeira coisa, eu focaria nisso. Muita gente que eu conheço vai para a igreja. Igreja. Né? Porque a igreja tem os filhos dos brasileiros que já estão inseridos na escola. Exato. Né? E pode grupo de ajudar, jovens. Grupo jovem. Excelente. Porque eu acho assim, e a gente não está falando nada de religião específica não, tá, Sim. gente? Nem que você tem que ir para a igreja. Mas eu acho que as pessoas têm que encontrar algum vínculo fora. Nem que seja, de repente, no grupo do condomínio, porque tem muito condomínio aqui, tem muito brasileiro. Então, grupo de condomínio, enfim, amizades onde tem criança da mesma idade, até para poder abrir essa porta
para que, caso o adolescente precise de alguma ajuda, ele não vai nos pais. Né? Ele, tipo assim, eu tenho uma relação super boa com meus filhos, né? Minha filha, a gente conversa sobre muita coisa, a gente tem uma relação bem aberta. Mas existem situações de adolescência que não importa, ela vai querer falar com uma amiguinha, né? Sim, e a gente não tem controle sobre isso. Na verdade, e tudo bem também. E tudo bem, e deve acontecer, porque o adolescente, né, como a gente estava falando, ele entra no milestone, né, no marco da adolescência. O marco da adolescência é o adolescente começar a se distanciar dos pais para se encontrar num grupo. Isso faz parte, isso é biológico. Isso faz parte do crescimento, da maturidade, amadurecimento do adolescente. Então, vamos lá. Então, qual que é o maior desafio do imigrante recém-chegado adolescente? Isso, encontrar um grupo de se encaixar aí socialmente. Vamos lá. Influência. Então, qual que é o segundo problema? Na minha opinião, o segundo problema é um problema que aconteceria em qualquer país, tanto aqui ou no Brasil. É a questão de que, como o adolescente ele precisa se identificar socialmente com o grupinho dele na adolescência, ele começa a se distanciar dos pais, como você acabou de falar. Ele deixa de correr para o pai, para a mãe, né, com qualquer coisinha que acontece. Porque ele quer essa autonomia dele. E acha que sabe tudo. E acha que sabe tudo. E que nada vai acontecer com ele. E que nada vai acontecer com ele. E vem o egoísmo natural da adolescência, entendeu? Que é o adolescente ele aprende através de, como uma criancinha também. Só que ele aprende à base de testar limites. Ele está aprendendo ainda, só que socialmente agora falando. Então, daí que vem o problema das influências. Porque ele vai testar limites. Ele vai querer se enquadrar também, né? Ele quer se enquadrar no grupo. Adolescente. Ele quer se enquadrar no grupo, mas ao mesmo tempo ele quer ser individual. Então, o que ele faz? Se ele está inserido num grupo de influências negativas, Maria vai com as outras. Ele vai acabar entrando também. Então, quais são os perigos que eu vejo hoje em dia aqui na Middle School, tá? Drogas. Hoje em dia tem algo também chamado vaping. No Brasil, eu não sei se está tendo. Com certeza tá. Mas é aquele cigarro elétrico, né? É o elétrico, tem. Vaping. Que não é cigarro, né? Que é maconha, né? Que é... Ou algum líquido que eles botam. Tem maconha, porque o cigarro, o vaping é o seguinte, é tabaco. Mas pode ser usado também óleo de maconha, que é o THC, o THC, entendeu? Mas o aparelhozinho é o vape, né? Que é a base de água, né? Ele funciona, enfim. Que é vapor. Vapor, exato. É cigarrinho de vapor. Cigarrinho de vapor, exato. Tem o elétrico também, enfim. Mas tudo isso faz muito mal para a saúde, né? Porque cigarro, a concentração de cigarro do vape, do tabaco no vape, eu não tenho essa informação, a gente pode olhar depois, mas ele é muito maior do que o cigarro normal. Porque não tem o mesmo tipo de filtragem também. Então faz muito mal. Então, enfim, Isso cigarro, né? Tirando que pode ser outra coisa dentro. E é aquela coisa que a gente fala, porque a gente estava até falando sobre isso, o adolescente, ele, além de ter todos esses desafios, querer pertencer, mas querer ser único, ele também acha que sabe tudo e acha que nada vai acontecer com ele. Então, para você experimentar alguma coisa, é um pulo. Porque você é invencível. E a frase que eles mais gostam, mas nada aconteceu. Mas não aconteceu nada. Mas poderia, mas não aconteceu. Entendeu? Porque eles acham que nunca vai acontecer. E eu sempre falo que o pior não é nem... Óbvio que ninguém quer que o filho experimente e faça, mas é você nem saber de onde está vindo. Né? Tem casos aqui nos Estados Unidos de adolescentes que morrem com overdose, ou então com químico que estava inserido ali. Você não sabe. E eles acham que sabem. Mas eu comprei com fulaninho do secrando, né? Mas da onde veio? Aquela pessoa já era a 10ª que estava manuseando aquilo, né? Exato. Então, eles, por ter todas essas coisas inseridas no adolescente, é tão difícil fazer entender, porque, além de ser invencível e eles saberem tudo, a gente nem sempre sabe o que está acontecendo. E o acesso da nossa geração comparado com agora aumentou. Existem aplicativos, não sei se os pais sabem, que ele é feito justamente para adolescente manter essa conversinha entre eles e não serem pegos pelos pais. Por exemplo, um Snapchat da vida, um Discord da vida, entendeu? Então, Tem delivery, gente. Tem home delivery. Não sei se vocês sabem, mas é entrega em casa, né? Ele baixa na sua porta e a droga é entregue em casa. Pois é. E você acha que é um amiguinho que bateu. Então, a acessibilidade do adolescente hoje é muito maior do que antes. Então, o perigo seria isso. Influências sociais, tá?
Drogas, vaping, sexo também, entendeu? Bullying é pesado também. Cyberbullying também é uma coisa enorme que está acontecendo hoje em dia. Mais pesado do que o bullying em pessoa, cyberbullying. O bullying em pessoa está sendo, pelo menos aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui nessa área, tem que ser bem específico, está sendo super assim, né, tentando ser combatido a qualquer custo, né? Exato. Mas o cyber é fora de controle. E o cyberbullying, por algum motivo, eu tenho visto isso, que ele tá... a menina, ela é mais alvo do que o menino no cyberbullying. E pela própria menina. Por próprias meninas. Muitas vezes, eu acho que... eu vou até arriscar falar que a maioria das vezes o bullying contra meninas é feito por outras meninas. Porque o bullying feito por menino, ele é mais agressivo, ele é mais físico, ele é mais, aquela coisa do menino querer se provar a sua força, testando limites. Aparecer, exatamente. Já a menina, o bullying da menina, ele já é mais passive-aggressive, ele já é mais indireto, ele é sujo, ele é muito mais sujo do que o bullying do menino. Porque o bullying do menino, ele é mais agressivo, ele é mais, assim, confrontational, ele é mais confrontante. De confronto. De confronto. De confronto. Ele é mais literalmente físico, né? E da menina, ela quer te quebrar por dentro, né? A menina, pra te magoar, exato. pra te... É aquela coisa passive-aggressive, fofoquinha, grupinho. Mas por isso que homens se entendem tão mais fácil que a gente. Que eles vão lá, quebra pau, vão tomar cerveja, e às vezes se bate, mas tá tudo certo, foi mal aí. E a gente não, a gente machuca, né? Não é óbvio que não é regra, né, gente? Mas tô falando, eu sinto assim que às vezes a fofoquinha e aí o comentáriozinho, ele te machuca por dentro. E a ferida mais difícil do que às vezes você... Tomei um soco aqui, mas, meu amigo tava bêbado. Entendeu? Aquela coisa de desentendimento só momentâneo. Não que não exista violência física com meninas. Por exemplo, tem também bullying. Tem um grupinho de meninas baterem na que está sendo bullied, né? Mas o perigo maior seria isso, essa parte de social na escola, se envolver com influências ruins, drogas, maconha. Aqui na Flórida, a licença de maconha médica foi aprovada, né? Então, existe agora essa, Medical Marijuana Card, que é o cartãozinho, né? Muito fácil de obter isso. Existem vários médicos que... Psicólogo não prescreve, tá? Quem prescreve é o médico. Não liga pra ela pra isso não, gente. Por favor, não me ligue. Aí, né? Não. E alguns médicos, existem alguns centros de médicos, né? Algumas organizações dedicadas a isso, porque é negócio, entendeu? E é triste, vou até falar, porque quem realmente precisa, né? É aquela coisa, a pessoa que realmente precisa acaba perdendo, às vezes, oportunidade, essa lei pode ser suspensa, porque perde o controle e a pessoa que realmente precisa fica... Porque tem muita gente que precisa. Medical marijuana é fato isso. Ajuda, é necessário, ajuda com dor e muita gente precisa. E a pessoa não fica high, gente. Medical marijuana não é para a pessoa ficar high. É para a pessoa ficar aliviada de um problema. Então, e acaba perdendo a oportunidade de ter essa ajuda, que é comprovada já cientificamente e medically já comprovado que ajuda a pessoa, né, em várias situações. E acaba perdendo essa oportunidade por pessoas que querem usar, mas tudo vira dinheiro, né? Então, tudo vira business. Pois é, então é prescrito também para adolescentes, entendeu? De novo, não que alguns adolescentes não que adultos ou adolescentes não tenham, não vão se beneficiar, entendeu? Mas o que acontece? Quando você tem uma licença de medical marijuana, de maconha médica, né? Medicinal, não é isso? Medicinal, medicinal, exatamente. Tá tentando lembrar a palavra. Medicinal. Você acaba, enfim, na escola, né? Então, voltando ao tópico de adolescentes, você acaba usando do amiguinho e tal, entendeu? O que acontece? Vamos lá, eu sou contra essa licença? Não sou contra, tá? Não sou contra, mas existem alguns fatores aí que não são disclaimers, né? Existem alguns fatores aí, alguns efeitos colaterais que não são mencionados. Então, por exemplo, a parte cognitiva, pela pessoa ficar mais relaxada, a parte de decisão, a parte de freio, de impulsividade, a parte de auto-freio, né? Vamos usar um termo que não é clínico. Ela é afetada também. Então, por exemplo, falando de adolescente, um adolescente que... Está sofrendo de ansiedade, por exemplo, seria uma situação, ansiedade grave, vamos dizer assim. Mas eu tô querendo dizer, assim, a parte negativa, tá? Não, sim, mas vamos dizer, qual seria uma situação que um adolescente
teria que ser prescrito uma receberia ansiedade, mas não qualquer ansiedade. Sim. Ansiedade. Tá afetando o seu dia a dia. Insônia, muita preocupação com notas, provas, entendeu? Na escola. O ADHD, por exemplo, poderia... ADHD ajuda. Não ajuda com ADHD, não ajuda com a parte de atenção, mas ajuda com a parte de relaxar, entendeu? Isso, mas esse relaxamento pode afetar, inclusive, o que a gente está tentando solucionar, que é poder prestar atenção na aula sem tanta informação na cabeça? Será que o relaxar chega a esse ponto de relaxar demais que nem a atenção mais presta? Quando é prescrito direitinho, numa dose adequada para a pessoa, não, ele ajuda, entendeu? Mas eu digo assim, quando não é prescrito, por exemplo, vamos dizer que o Joãozinho foi prescrito X miligramas, tá? E ele tá na escola, ele com o grupinho dele, ele vai e empresta para Mariazinha, que tem tolerância zero, que nunca usou, que chegou ontem do Brasil. Daí a Mariazinha vai começar a fumar a maconha medicinal do Joãozinho, e não foi prescrita, não foi analisada por um médico, não conversou com um psicólogo. Então, não é a situação adequada para ela. Porque o que acontece? Querendo ou não, maconha vicia. Vicia. Qualquer influência, tá? Prescrita ou não, a pessoa pode desenvolver uma dependência. Então, só porque tem essa licença aí medicinal, não quer dizer nada. Porque continua sendo uma droga. Porque continua sendo uma substância que você pode ficar dependente a ela, entendeu? E eu vou até ressaltar que eu estava falando sobre isso um dia desse. O problema não é, às vezes, não necessariamente a maconha em si, ou você ficar viciado, mas você também começa a criar uma certa resistência, como qualquer medicamento, né? Sim. Então, se eu tomo um Tilenol todo dia, daqui a pouco o Tilenol não funciona, eu tomo 2 Tilenol. Melatonina. Melatonina. Natural, então, quando não for mais suficiente, aí é o problema, né? Porque aí você já está com um grupinho que usa também, né, medicinal ou não, mas já está com seu vape. E daquele grupinho, a chance é que um já conheça alguém que tem pílula, por exemplo, tem um remedinho. E aí você que já criou uma resistência e quer aquela sensação que você às vezes não tem mais, você parte por uma outra coisa, e assim por diante. E aí, às vezes, até pro álcool, enfim. Acontece com todos, não, gente. Eu conheço muita gente que já usou droga a vida toda, já fumou maconha, enfim. E ficou por isso mesmo, a gente ficou lá na escola mesmo, fez algumas vezes e acabou, perdeu o interesse. Mas eu acho que a preocupação maior, eu como mãe, por exemplo, seria essa. Seria estar usando, não ter discernimento, porque não tem. Se tivesse, não estaria usando, né? A gente fala... Eu sei que às vezes é curiosidade, esse nada vai acontecer comigo, né? Mas eu digo assim, não tem essa capacidade, às vezes, de entender que a nossa preocupação é o futuro também. É o que pode vir nessa porta que é a hora que você abriu. Porque você tem esses contatos agora que você não precisaria ter, entendeu? O maior problema da adolescência, por isso que não é justo a gente comparar um adolescente com um adulto. Por quê? Porque o adolescente, ele não tem parâmetro. Então, vamos entrar um pouquinho na parte da ciência. O nosso cérebro, ele termina de desenvolver com 25 anos. A parte frontal aqui do nosso cérebro, né? Que é chamada prefrontal cortex. O cortex, whatever. Cortex da frente. Pré-frontal, né? Não, e 25 anos, muita gente já está saindo até do college, da faculdade, né? Sim. E ainda nem acabou de formar o cérebro. Olha que loucura, exato. gente. Com 25 anos, essa parte aqui pré-frontal, ela começa a terminar de desenvolver. O que é essa parte aqui do nosso cérebro? É a parte responsável por decisões impulsivas. É o nosso freio. É a parte de inibição. É a parte que inibe os nossos impulsos. É o executive functioning. São as funções executivas. É o que me segura de não pegar e comer essa batatinha toda aqui porque eu tô morrendo de fome. Seria, entendeu? No caso, assim, ter a maturidade total de falar assim... Vou pensar em todas as... O que pode acontecer? Aquele que você para e fala assim, não, peraí, o que pode acontecer? Exatamente. E se acontecer, eu tenho solução? É o que faz fazer o full... Exatamente. É o que faz a gente ter a noção da consequência, entendeu? Investimento do tempo, investimento de tempo. Se eu estou dirigindo a 100 milhas por hora, realmente posso entrar num acidente aí fatal. E aí, eu posso também matar alguém. E também é a parte... Exato, mas avaliação. É a parte responsável por frear os nossos impulsos. Tanto é que quando a pessoa que está sob
a influência de algum químico, álcool, drogas, essa parte ela é afetada. Por isso que a pessoa que está bêbada, ela fala o que ela não quer. Então, olha, não é desculpa. Quem bebe fala e depois fala, tava bêbado, não é desculpa. É o que tava já na cabecinha. É que tava na cabeça só que dela. você liberou. Só que você, a sua parte aqui de Não tava funcionando. inibição, ela foi desinibida. É aquela amiga que fala assim, me segura a tua onda. Ela não tava funcionando, a amiga não foi na festa. Você fala o que você pensa. Todo mundo fala, na verdade, você fala o que você pensa, mas não tem coragem de falar. Exato. E aí a coragem aparece. Você fala e você faz aquilo que você normalmente frearia, entendeu? Mas a sua parte aqui foi desinibida, literalmente. Que o adolescente não tem desenvolvido então, nem perto ainda. Pega um adolescente que não desenvolveu essa parte ainda. Um adolescente que socialmente ele está testando os limites para poder aprender, tá? Ele não tem essa parte de investimento de tempo completamente formada, a parte de controle dos impulsos formadas, a parte de querer se identificar com um grupinho, seja lá qual for, independente Ele quer se identificar com um grupo. Quer pertencer. Quer pertencer. Então, ao mesmo tempo quer ser individual. Então, a gente tem uma bomba atômica aí. Então, o que a gente faz? Não quero assustar as pessoas, né? O que a gente faz? Como é que a gente... Como que a gente freia um pouquinho tudo isso aí? Começa na infância, tá? Mas vamos lá. Se não começou na infância, começa hoje. Tentar ter um relacionamento com a criança, com o adolescente. Porque o que o adolescente ele precisa? Acima de tudo, ele precisa se sentir, ele precisa pertencer. Ele precisa, de novo, voltando naquela teoria que eu adoro, né? A teoria do attachment, do apego. Até 18 anos, a criança ela precisa se sentir, na verdade a vida inteira, mas principalmente até 18 anos, o adolescente e a criança precisa se sentir validado, reconhecido, visto. Ele precisa ver que tem alguém ali prestando atenção. Ele precisa ver que o cuidador dele, a mãe ou o pai, ou a pessoa ali que está cuidando dele, né, no dia a dia, está prestando atenção. Tá ali, que se importa. Caramba! Gente, terceira vez que isso acontece hoje. É uma sintonia muito top. Mas é até aquela coisa de falar... eu sinto muito com a adolescência isso, de poder dar a sua opinião também, né? Agora o meu de 12 anos vai fazer 13, ele tá muito nessa do tipo... Pô, mas eu também queria falar onde eu quero ir, sabe? Assim, a minha opinião também importa, né? Eu sinto agora que com a adolescência, eles querem sentir que eles também têm uma voz. Sim, é aquela coisa de se separar dos pais. Ele tá entendendo, isso é biológico, tá? Ele começa a entender que, opa, peraí, eu discordo da minha mãe. Opa, peraí, a minha mãe gosta de A, mas eu gosto de B. E ele... ou então não quero ir. Eu não quero... Então, por ele começar a se distanciar dos valores dos pais, não é tudo, mas ele começa a entender que ele tem valores separados também, que ele tem opinião própria. Ele começa a querer explorar isso. Daí que vem a parte de testar limites, a parte de querer se destacar como indivíduo. Então, por isso que acontece tanta discussão dentro de casa nessa parte. Por isso que fala puberdade, né? Que é aborrecente. Porque o adolescente ele começa a ter a necessidade de se provar, de frente também. De provar que ele é um indivíduo separado dos pais. Então, daí que vem as discussões. Então, não leve pro lado pessoal. Se você, na hora da janta, o adolescente começar a querer discutir, bater o pé com você, não é o tópico ali que ele está querendo discutir. Não é que ele quer... Né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é um fenômeno muito interessante. Deve acontecer no Brasil também, mas uma coisa que eu não via antes. Agora, com o nosso mundo político aqui dos Estados Unidos, eu vejo muitos pré-adolescentes querendo entrar nessa parte também. Principalmente no tópico de gênero. Gênero, acho que até maconha. Gênero, identidade sexual. Não, tipo assim, gênero da identidade sexual, da maconha, da liberação das drogas. Porque são coisas que afetam eles diretamente. Racismo. E eles estão levantando bandeira, né? Estão levantando bandeira, exato. E isso dá uma sensação de poder também, né? Exato. Então, por exemplo, o que eu vejo muito lá com meus clientes, né? Eu tenho vários clientes que reclamam que, nossa, meu adolescente, jantar virou uma coisa horrível. Porque a gente senta, minha filha só quer discutir comigo, e a gente entra nesses debates, minha filha começa, principalmente as famílias muito religiosas, né? Porque minha filha agora tá com uma história de que bissexualismo é ok, que não sei o quê, e o pai e a mãe ficam ali batendo frente, batendo boca.
entenda, não é que eu não tô falando, não tô sugerindo liberalismo, não é isso. Não tô sugerindo entregue os seus valores. Foi um exemplo. Foi um exemplo. Mas é uma opinião que acaba sendo, tipo, vou puxar esse assunto para poder me impor até, né? Exatamente. Você poderia estar conversando sobre banana, que a criança, o adolescente ia discordar. É porque ele está ali testando os limites, ele está aprendendo, ele está se impondo como indivíduo e ele está pondo em prática a habilidade dele de verbalizar a identidade dele. A identidade, o fator que ele discorda dos pais. Então... Identidade como pessoa, não identidade de pessoa. gênero, que está falando, mas identidade como... Mas eu tenho essa opinião. Pois é. Mas eu acho que rola até um pouquinho de arrogância, porque eles não têm o frontal do limite, de falar, claro. Não, mas vamos concordar em discordar, não, mas a minha opinião é essa. Acaba sendo uma coisa assim, não, mas é assim, mas agora é assim. Porque não tem aquele balance, né? Não tem. E esse balance, e era o que eu acho importante a gente ressaltar, que isso vai acontecer tanto no Brasil quanto aqui. Tanto no Brasil, porque isso tem a ver com a parte biológica, a maturidade do cérebro do adolescente. Você passou por isso, eu passei por isso, entendeu? Então, é uma coisa normal, vai acontecer em qualquer lugar. Mas como é que isso difere para um imigrante recém-chegado? Voltando ao tópico de estar presente para o adolescente, estar presente. Mesma coisa que a gente falou para as crianças, validar. Entender que isso vai acontecer. Você ficando no Brasil, vindo para cá, isso vai acontecer, entendeu? Então, é se preparar. E entender o seguinte, que o adolescente, ele vai passar por essa fase. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que modelar para o adolescente, falando agora especificamente sobre adolescente. Modelar é exemplo de casa também, viu, gente? A gente tem que dar o modelo, tem que dar o exemplo de como se acalmar, como discordar pacificamente e entender consequências. Eu sei que o adolescente, de novo, ele não tem essa parte do cérebro formada. Mas só porque ele não tem, não quer dizer que a gente não possa ensinar. A gente pode bater a tecla, mas de uma maneira... Ele não tem, mas a gente tem. Mas a gente tem. Então, por exemplo... vamos dizer que a gente está aqui numa mesa de jantar, conversando discordando com um adolescente. Porque eu não vejo qual é o problema de dirigir 100 milhas por hora, porque não conheço ninguém que teve um acidente de carro. Um adolescente bota aí de 15, 16 anos, que já pode dirigir aqui. Como é que a gente faria essa parte de validar, modelar um comportamento de autorregulamento para a criança aprender a se acalmar, a parte da criança aprender a discutir civilizadamente e a parte de entender, apesar dele não sentir, mas ele entender que tem consequências. Conversar, filho, olha só, eu sei que você não conhece ninguém, mas acontece. Acontece. Posso te mostrar aqui números de acidentes que acontecem por ano. Posso te demonstrar aqui a lei da física, tá? Inertia e tudo isso. Acontece. Por exemplo, uma coisa que eu adoro com adolescentes e crianças é ensinar lições através de histórias pessoais. Então, por exemplo, filho, olha só, eu sei que você não conhece ninguém, mas na minha adolescência, o meu amigo fulano de tal teve um acidente, infelizmente eu perdi meu amigo por causa disso. A mãe de não sei das contas teve um acidente por causa disso. Que cria um vínculo mais realista também, né? Cria um vínculo mais realista. E o que eu uso muito lá, tento fazer em casa, fazer com que se gere uma empatia. Então, por exemplo, numa situação dessa, não sei se é certo, né? Perguntar aqui para a psicóloga. Mas eu, por exemplo, numa situação dessa, eu falaria, o problema não é nem só você. Você pode matar alguém. Lindo. Mesmo que não aconteça nada com você, como é que você vai ver o resto da sua vida sabendo que você tirou a vida de uma pessoa? Lindo. E aí eu acho que isso traz mais pé no chão, entendeu? De falar assim, putz, aí eu não tenho controle, né? Que é justamente isso, que é fazer a parte que o adolescente não tem capacidade. Por ele não ter essa parte de ele ser muito egoísta e arrogante, que tem a ver com a idade, que é horrível lidar com isso, mas tem a ver com a idade, é a gente ensinar algo que ele não sabe. Essa parte de empatia, responsabilidade social, a parte de investimento de tempo. Olha, aconteceu isso com meu amigo, foi real, eu sofri muito quando isso passou. E se você bater no carro de alguém? E as leis também, a gente pode fazer essa parte também, de ensinar as leis. O adolescente, ele vai sentar lá no final da conversa e vai falar, não, pai, muito obrigada por essa conversa? Não. Nunca. Ele vai falar, mas vai ficar aqui. Mas vai ficar ali. E minha mãe que fala, minha filha, fala. Porque vai entrar. Mesmo que finge, faz assim, mas tá ouvindo. E quanto mais calmo, quanto mais racional, quanto mais humano e
validante, não sei se essa palavra existe, mas o quanto mais você validar e ter uma conversa ali humana com o seu adolescente, mais chances você tem dele absorver essa informação. Então, E aceitar. Um cenário é o seguinte: mãe, dá um exemplo aí bobo. Mãe, a fulana de tal tem um cartão medicinal de maconha e eu quero um também, por favor. Um exemplo meio bobo, né? Mas vai esse exemplo mesmo. Uma coisa é eu sentar aqui com o adolescente. Mas você tá errado, se você fizer isso, você nunca mais vai sair de casa. E você tá proibida de sair com essa sua amiga. E não sei o que, não sei o que. Você tá de castigo, vai pro seu quarto. A criança ali, a gente vai... Tá incentivando a fazer, A quase, gente né? vai... Exatamente. Infelizmente, eles não tá, mas eles recebem, acho que dessa forma. A gente vai estar ali alimentando a curiosidade do adolescente. E o desafio. E o desafio. Vai alimentar, sem dúvida, tá? Coitada da minha mãe, porque eu fui uma adolescente Mas, muito gente, desafiadora. Só olha pra trás. Fala assim, mas vai fazer isso? Você não faria isso quando você era adolescente? Exato. O famoso... vamos ver, então. Vamos ver. Né? O inglês é watch me. É lindo. You don't think so, watch me. Watch me. Eu tô rindo vamos porque... ver, então, se eu não vou fazer. Eu tô rindo porque, coitada da minha mãe. Eu sei que ela tá assistindo isso aqui Mãe, agora. Desculpa. Pede desculpa à sua mãe agora. Mãe, desculpa. Mãe, agora eu te entendo. Agora eu te entendo. Minha mãe falava um dia, minha filha, mãe, esse dia chegou. Obrigada. Olha, eu reconheço. Eu fui uma adolescente que testou muito limites. Deixa eu dar uma resumida que a gente tem que acabar, mas então... sim. Essas coisas podem acontecer com qualquer adolescente. Pode, qualquer adolescente. Claro que... Sim, e desculpa, só o cenário, o segundo... É que depois eu quero ir pra parte do sinais, obviamente que a gente já sabe mais ou menos quais são, mas e a parte procura prática, da ajuda também. Pois é, então o cenário é esse. Cenário número 1, a criança ela sai da mesa ali completamente com aquela curiosidade, porque eu não validei a pergunta dela. Não é que eu tô validando a coisa ridícula que ela falou. Eu tô validando a curiosidade dela. Entendendo, tendo um pouquinho de empatia para falar, eu sei de onde você tá, where you coming from, eu sei de onde você tá vindo, o segundo cenário seria o seguinte: olha, fulana, eu entendo que a sua amiga tem um cartão de medicinal de maconha. O caso é que aqui em casa a gente acredita em métodos, sei lá, I don't know, métodos espirituais. Ela tem por algum motivo, ela foi no médico. Mas ela comprou sem precisar, ok, mas aí é um problema da casa dela. Você já perguntou pra sua amiga por que ela tá usando? Ela tem muita ansiedade. Entendi, ela não consegue dormir. Você tem esse problema de dormir? Não tenho. Tá. Então, assim, é uma conversa. Então, não é que você vai concordar com a criança, mas você vai você vai entretenir a curiosidade dela. Entreter. Entretenir. Eu adoro esse português. Obrigado, horrível. Você vai entreter a curiosidade dela, né? Então, é isso. É como se você estivesse validando o fato dela ter direito a ter uma opinião. Exatamente. Tipo assim, não, legal, então vamos conversar aqui, né? É um diálogo que você está criando, e não, tipo, limitando. Porque eu acho que a sensação que o adolescente tem é que, tipo, você tá me tratando como uma criança, eu não sou mais criança. E aí vem a revolta do tipo, vou provar pra você que eu não sou mais criança. Vem a oposição que acontece, a oposição e a defiance, o desafio que acontece quando a gente não valida o adolescente. E eu acho que nesse caso da palavra validar, que a gente usou também no outro podcast, no caso do adolescente, é você validar e evitando criar uma barreira na conversa. Porque a gente está aqui, de igual para igual. Dependendo do que a gente vai falando, a gente vai criando um muro aqui, onde não tem mais a conversa. Né? Onde simplesmente agora tudo que você falar vai entrar por ouvido e sai pelo outro. Exato. Porque você não está reconhecendo que eu tenho uma opinião legítima, ou tenho uma postura verdadeira, ou, né? Tipo, você não está nem escutando o que eu estou falando, aquela coisa assim. E a gente tem uma tendência a fazer isso, eu acho. Eu, pelo menos como mãe, a gente tem uma tendência, tipo, disregard. Tipo assim, não vou nem levar em consideração o que foi falado porque você não sabe o que está falando. Quando, na verdade, a gente tem que falar assim, não, eu entendo o que você está falando, mas você acho que não está pensando nesse ponto aqui. Cara, é um trabalho, gente. Se você não tem adolescente, se prepara. Rapidamente agora, vamos tocar nos sinais. É óbvio que todo adolescente passa por essas coisas. Tem adolescente que é tranquilo, normal, passa naquela fase. Não é adolescente normal, gente, todo mundo é normal. Mas digo assim, passa por uma fase de uma forma mais normalizada, onde sente os hormônios, tranquilo. E tem os adolescentes que encontram uma barreira maior, que a gente já vai para o lado dos sintomas, onde começa a ficar preocupante. Pai teve empatia, sentou, conversou, está sentindo que a barreira está sendo criada e está sentindo que o adolescente está meio off, desconfiado de algumas coisas.
que pode ser de sinal preocupante no adolescente? Olha, eu sempre falo o seguinte, é a mudança, é o contraste de comportamento da criança, tá? Geralmente, acontece, primeiro sinal são as notas. Então, se foi uma criança que sempre se importou com as notas, com a escola, sempre teve essa motivação acadêmica, se as notas começam a cair, aí tem alguma coisa aí, seja emocional, seja comportamental, entendeu? Sim. Aí tem alguma coisa. Então, estudantes a nível escolar, a nível acadêmico, primeiro sinal, geralmente, são as notas. Segunda coisa, irritabilidade. Só que é um pouquinho diferente da irritabilidade da criança, um pouquinho diferente da irritabilidade da criança. Mais novinha. A criança, como a gente falou no outro podcast, né, ela fica irritável, mas ela não é tão agressiva. Ela não é tão agressiva comparado com o adolescente. Porque o adolescente, por ele já poder falar, verbalizar, a agressão ela já é mais sofisticada do que de uma criança. Então, a irritabilidade é um grande sinal. A irritabilidade sem motivo. E tem os padrões também. Porque, como você falou, a mudança de hormônios, a puberdade, tudo isso são fatores. E nem tudo isso é depressão. Não. E nem tudo isso é ansiedade. É a fase chata que a gente passa do corpo, do físico. Muita coisa acontecendo, ainda mais para o imigrante que está chegando nessa idade. Agora, quando você fala agressão, pode ser agressão até ela mesma? As crianças, por exemplo, que se cortam. Né? Enfim, se cortar, sinais assim. Na verdade, se cortar não é um comportamento de agressão. É um comportamento. De soothing. É um coping skill, uma maneira de lidar com sentimentos negativa. Mas é mudança abrupta do seu adolescente. Se seu adolescente era um adolescente como eu falei, motivado com notas e abruptamente mudou, aí tem. Era um adolescente que tinha muitos amigos, sempre estava no telefone conversando com todo mundo, e agora está se isolando, fica no quarto, não quer sair, você entra, ele está lá dormindo, ele não quer mais conversar com ninguém, aí tem. Então, são mudanças abruptas baseado no que o seu adolescente era antes. E a gente já fala aquilo, né? Deixa de querer fazer as coisas que geralmente lhe davam prazer. Sair com os amigos, ir para o shopping, enfim... ter as atividades depois da escola, fazer o exercício físico, por exemplo, que a gente depois vai tocar até para falar o nosso próximo, nossa parte 3, a gente vai estar falando desse mais high school, né? Que eu acho que engloba até mais, assim, essas saídas, porque até o middle school ainda tem mais travado em casa, ali na rua e tal. Mas também deixa de fazer, até às vezes o próprio videogame, não quer jogar mais videogame, seria um sinal... E até a parte, ou o contrário, a criança, ela querer, o adolescente, excessivo. Exato. Ele, no caso, ele não respeitar as regras que... Então, assim, é uma mudança. É uma mudança abrupta comparado de como o adolescente era antes. Existe também a criança começa a evitar os pais. É normal o adolescente querer ficar mais sozinho. Tudo isso é normal. Querer ficar sozinho, querer só jogar videogame, não querer mais jogar videogame, querer dormir o dia inteiro, não querer ir pra escola. Só que existe um padrão, como a gente falou no outro, padrão, né? Começa a ver. E a mesma coisa, fica ligado. Fica ligado. Tem que ficar ligado, tem que tentar entrar no ritmozinho de análise de comportamento. É você prestar atenção no seu adolescente, né? Igual você, hopefully, né? O melhor cenário seria que você tá ali acompanhando as notas, entendeu? E você pega essa queda de notas. Porque, né, como eu falei, a diferença de notas é um dos primeiros sintomas que tem alguma coisa errado. E aí você começa... você pode controlar também, né? E é algo que você pode controlar. Você também, por exemplo, ficar de olho na conversa que seu adolescente tem com você. Uma coisa é você sentar na hora do jantar e ter uma discórdia, meu Deus. Uma briguinha. Uma briguinha ali, uma discussão. Uma discussãozinha sobre racismo. Outra coisa é a criança parar de olhar nos seus olhos, porque quando você pergunta pra ela como é que foi o dia dela, entendeu? Ou ela reagir com irritabilidade, ou grosseria, entendeu? Ou seca, né? Sem emoção. Ou seca. E um padrão aí, 2, 3 dias. Então, às vezes até sem emoção ou com muita emoção, tudo chora. É o contraste. Então, saiu do que você considera aquele comportamento normal do seu filho. Gente, eu acho assim, prestando atenção, a gente consegue ver as coisas. Ansiedade e depressão não começam overnight. Ansiedade e depressão não começam da noite para o dia. É um acúmulo aí e é uma
como é que falam? É uma evolução... Os sintomas. É uma Como tá evolução sendo. dos sintomas gradativa, entendeu? Então, ninguém desenvolve depressão, adulto também não desenvolve depressão e ansiedade overnight, do nada, preto e branco. É aos poucos. Por isso que a gente tem que prestar atenção. E tentar pescar o quanto antes, porque claro Tentar que como pescar o qualquer quanto coisa, antes. quando você pega no começo, o tratamento é muito mais fácil e até a própria criança, adolescente vai poder reconhecer também o que está passando, porque às vezes nem sabe o que está passando, né? Mudanças de alimentação, mudanças de sono. Come muito, não comer nada. Interrupção de sono. Resumindo, preste atenção e busque ajuda. A gente falou isso no primeiro dela, a gente falou no primeiro da série, vamos falar de novo, vamos falar nos próximos todos que a gente fizer. Não está gostando do que está vendo? Está inseguro, não está entendendo, bote para conversar com um profissional. Porque às vezes a gente quer resolver em casa e a gente acaba piorando a situação por não saber fazer o approach. E aí o approach que é feito de forma negativa, ele acaba atrasando mais ainda um tratamento, criando mais obstáculo ainda do que você já colocar com uma pessoa que saiba fazer. Como a Nájila já cansou de falar, não precisa ser com ela, pode ser com qualquer profissional, mas busque ajuda. Sim. E de um profissional, gente. Eu sei que tem... Eu já escutei muito quem vai para a igreja. Eu botei para conversar com o pastor. Botei para conversar com uma pessoa da igreja, ou uma pessoa do curso, ou uma pessoa do culto. Pegue um profissional da área de terapia, psicologia, para falar sobre isso. Tá? É a mesma coisa se você vai fazer imigração, você vai falar com um advogado. Se você vai fazer o serviço de encanamento, você vai chamar uma pessoa. Então, pegue um profissional que saiba o que está fazendo, porque... às vezes, a solução mais prática, ou mais barata, ou mais rápida, é o que vai desencadear um problema maior. Né? E depois, para resolver, fica mais difícil. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente pode ficar aqui muito tempo ainda, mas ainda vou ter outros da série, então não deixe de acompanhar. Nájila, muito obrigada. Eu vou fazer meus agradecimentos. Você pode fazer os seus... Faça os seus primeiro. Pode ir lá. Obrigada, né? A equipe aqui, você, Dani. Eu que agradeço. Sempre muito bom ter você aqui. Sempre pela produtora, né? O TLC Films. Um prazer estar aqui. E é isso, toda essa equipe, né, que faz esse seu podcast maravilhoso, porque é super informativo e super prático, que eu gosto dessa parte. É bem prático e realístico, né? Pra pessoa ver hoje, já aprender e aplicar hoje mesmo. Porque são coisas que a gente pode fazer, gente. E trabalho psicológico é isso, você aprende um pouquinho e vai fazendo um pouquinho. E precisando de maiores informações, eu vou deixar a informação da Nájila aqui. Quero agradecer a TLC Films, que é minha produtora, como ela falou, que está fazendo tudo isso bonito para vocês. Rebeca e Nayara, do Babelli Salon and Spa. Vou deixar também o Insta deles aqui. Lidiane, da Fashion Balide. Juliana, da Jujoias. Luísa, da Lurian Point Store. Rebequinha, vou deixar seu Insta aqui também, que é que faz os Bebelitos. Muito obrigada, gente, por estar assistindo. Esse realmente é um podcast um pouco mais sério, porque a gente queria abordar adolescentes e, né, até essa idade que a gente falou aqui de middle school. A gente vai falar do high school e jovens num próximo podcast. Não deixe de acompanhar aqui o nosso canal e seguir a Nájila. Ela ela é psicóloga, mas ela também tem outro trabalho que trabalha só com a parte de migração, documentação de imigração. Vou deixar os dois aqui para vocês acompanharem. Muito obrigada mais uma vez por assistir. Segue a gente. Obrigada. Beijo, até o próximo.